Talvez você já tenha sentido isso. Um desconforto que não nasce do mundo, mas do altar. Um silêncio que não vem da ausência de Deus, mas da presença de algo estranho entre os que dizem crer. Charles Spurgeon, com sua voz firme e olhos cheios de temor, dizia: um falso cristão não é apenas aquele que vive no pecado, mas aquele que vive na aparência da piedade. E é essa aparência que mais confunde, porque ela canta, ela levanta as mãos, ela fala como se conhecesse a verdade, mas vive como se nunca tivesse se curvado diante dela. A história da igreja sempre foi marcada por lutas externas, perseguições, prisões, fogo, mas os golpes mais profundos nunca vieram de fora. Eles nascem dentro, no meio do louvor, no meio da comunhão, às vezes ao lado de quem ora com você. É por isso que os maiores perigos espirituais nem sempre são escancarados. Às vezes, eles se sentam ao seu lado, sorriem e oram alto. A. W. Tozer, que caminhava com a mesma urgência espiritual de Spurgeon, nos alertava: a religião sem o Espírito Santo é uma maldição mortal. E o que mais temos visto hoje são multidões religiosas, mas corações vazios. Cultos barulhentos, mas almas em silêncio. Talvez seja hora de revisitar a ceia, porque naquela mesa, a mais santa de todas, estavam todos os discípulos, e mesmo assim, havia um Judas. O Judas invisível não é aquele que você percebe de imediato. Ele se parece com os demais, caminha com os justos, serve entre os escolhidos, mas por dentro, carrega um veneno que mata, orgulho disfarçado de zelo, vaidade coberta de doutrina, aparência de reverência, mas sem temor real. Essa é uma dor difícil de nomear, o medo de confiar em quem se diz irmão, a angústia de perceber que a traição pode vir, não do ímpio, mas do piedoso, e a dúvida mais silenciosa, aquela que a maioria tenta sufocar: será que eu também estou cego? Porque Judas não começou traidor. Ele era respeitado, guardava a bolsa, participava dos milagres, e mesmo assim, se perdeu no meio do caminho. O maior inimigo da cruz talvez não esteja lá fora, talvez ele esteja perto, muito perto. E pior, talvez esteja dentro. Este vídeo não é sobre acusação, é sobre discernimento. Não é para gerar medo, mas vigilância. O que nos separa da cruz nem sempre é o pecado escancarado. Às vezes, é a piedade sem rendição, é o zelo sem quebrantamento, é o fervor sem o Espírito. E se o maior obstáculo da sua fé não for o diabo, nem o mundo, mas aquele que se senta ao seu lado todo domingo, com uma Bíblia aberta e o coração fechado? Ou, e se for você? Há uma dor que não sangra, mas sufoca. Ela nasce quando a confiança se quebra, não no campo do inimigo, mas no altar da irmandade. É a dor de quem se sente cercado, mas espiritualmente sozinho. Você já sentiu isso? Estar em um ambiente de fé, cercado por palavras santas, cânticos altos, abraços acolhedores, e ainda assim, algo dentro de você diz: aqui falta verdade. Não é sempre visível, não é sempre direto, mas o Espírito sussurra, e quem tem os ouvidos afinados com o céu, sente o peso. É como lutar ao lado de alguém que não quer vencer, caminhar com quem finge carregar a cruz, mas só arrasta o verniz da religiosidade. Charles Spurgeon via esse tipo de gente com clareza. Ele não os identificava pelo tom de voz ou pela eloquência, mas pela ausência de quebrantamento. Pessoas que sabiam as palavras, mas não conheciam o arrependimento. Que erguiam as mãos, mas nunca abaixavam a cabeça. E isso cansa, porque a comunhão com quem não teme a cruz é como guerra sem munição. Você batalha com lealdade, mas ao seu lado há apenas presença, não há entrega. E então vem a angústia, aquela sensação de que seu fervor é fogo e o do outro é fumaça. Você clama, ele finge clamar. Você se dobra, ele atua. Você chora por dentro, ele sorri por fora. Talvez seja por isso que Jesus, mesmo conhecendo os corações, manteve Judas ao seu lado. Porque até a traição precisava acontecer dentro do círculo. A maior prova de que a cruz não é um teatro é que ela nasceu no meio da comunhão. Há uma pergunta que pode nos rasgar por dentro, mas precisa ser feita. Quem te influencia? Quem você chama de irmão? Essa pergunta não é sobre desconfiar de todos.
É sobre discernir onde repousa o seu espírito. Pedro e Judas estavam na mesma mesa, mas só um deles se quebrou quando caiu. Pedro negou, mas chorou. Judas traiu, mas escondeu. Um se envergonhou, o outro se justificou. E a diferença entre os dois não estava na queda, mas no arrependimento. A dor de confiar em quem não teme a cruz é real. E talvez você tenha sido ferido por alguém assim. Por alguém que dizia amar a Deus, mas desprezou sua alma. Que pregava santidade, mas cultivava vaidade. Que falava de Cristo, mas vivia para si. E quando isso acontece, algo morre dentro da gente. A esperança adoece, a oração seca, a comunhão se retrai. Mas há um consolo. O Espírito Santo vê. E mais que isso, ele não se impressiona com a aparência. Ele sonda os corações. Talvez seja a hora de olhar não para quem te feriu, mas para o que ainda pulsa em você. Você ainda crê, ainda se importa, ainda sente. Isso é sinal de vida. E vida verdadeira não se mascara. Há um tipo de fé que impressiona os olhos, mas não dobra os joelhos. Uma fé que se expressa com fluência nos púlpitos, mas se cala diante do altar. É a fé daquele que está perto de Deus, mas longe da cruz. Talvez isso soe estranho à primeira vista. Como pode alguém estar tão envolvido com as coisas de Deus e, ao mesmo tempo, tão distante do coração de Deus? Mas é mais comum do que se imagina. Spurgeon dizia: é possível amar o púlpito mais que o altar. É possível admirar o ministério e esquecer da renúncia, servir por hábito e não por quebrantamento, cantar por habilidade e não por temor. Muitos vivem assim. Estão presentes em todos os cultos, falam com autoridade, sabem citar versículos, mas quando o Espírito Santo entra, o coração permanece trancado. Esses são os que se parecem com figueiras verdes, folhas bonitas, mas sem frutos, religiosos ativos, cristãos elogiados, mas internamente vazios. O problema não está no serviço, está na ausência de rendição. É o ativismo espiritual sem cruz, movimento sem morte do eu, expressão sem arrependimento. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, não fez rodeios. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas essa verdade não cabe em corações que se endureceram na prática da fé, porque há uma diferença entre parecer piedoso e ser obediente, entre ter um lugar de destaque e ter o coração rendido. O maior inimigo da cruz não é o rebelde, é o irrepreensível que nunca se arrepende, aquele que está perto do altar, mas nunca se ajoelha de verdade, que serve, mas nunca se entrega, que conhece o nome de Jesus, mas não caminha com ele até o Gólgota. O endurecimento do coração não acontece de uma vez. Ele começa sutil, uma vaidade que ninguém percebe, um orgulho que se justifica com palavras bíblicas, um ego que cresce por trás de ministérios movimentados, e quando se percebe, já não há mais lágrimas na adoração, não há mais confissão nos momentos de oração, só performance, só discurso, só fachada. O que nos afasta da cruz, muitas vezes, é o que nos faz parecer espirituais demais para precisar dela. Mas a cruz não exige aparência, ela exige rendição. Ela não quer seguidores profissionais, ela quer corações quebrados. O Espírito Santo ainda procura aqueles que se ajoelham em secreto, aqueles que não competem por púlpitos, mas por santidade, aqueles que não decoram versículos, mas encarnam o arrependimento, porque só está verdadeiramente perto de Deus aquele que decidiu morrer com ele, e morrer não diante dos homens, mas no invisível, no íntimo, longe dos aplausos, perto do sangue. Existem traições que gritam, e existem traições que sussurram. As que vêm de fora assustam, mas as que nascem dentro adoecem a alma. Judas beijou Jesus, e ainda assim, era o traidor. O gesto era de afeto, mas o coração, de conveniência. A aparência enganava. O toque era suave, mas o propósito era a morte. E assim também caminha a fé que engana. Ela não se revela com escândalos. Ela se infiltra com elogios. Ela não nega a cruz, apenas a contorna. A religiosidade que sabota o corpo de Cristo não se opõe diretamente à verdade. Ela se acomoda nela. Ela repete versículos, canta louvores,
participa da ceia, mas permanece cega, porque não quer ser curada. É como um campo minado. O perigo não está no que se vê, mas no que se esconde. Não está no grito de rebeldia, mas no silêncio cheio de intenções ocultas. E o mais duro de perceber é que essa fé destrutiva, às vezes, se desenvolve em nós, não de forma escancarada, mas sutil, quando deixamos de examinar o coração, quando paramos de confessar, quando trocamos quebrantamento por aparência. Spurgeon, que conhecia a alma humana com profundidade, costumava dizer: a hipocrisia é como uma máscara religiosa que esconde um rosto indiferente à graça, e essa máscara pode durar anos, pode convencer multidões, mas nunca engana o espírito. Davi fez uma oração que atravessa os séculos com força renovada. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Não é uma oração confortável, é perigosa, porque ela convida Deus a entrar e destruir tudo o que é fachada. Muitos caminham na fé como quem cumpre um protocolo. Eles não rejeitam Jesus, mas também não o seguem até o fim. Eles querem os benefícios do Evangelho, mas não o peso da cruz. A fé que engana não se percebe pelo som da voz, mas pelo silêncio da transformação. É uma fé que sabe, mas não muda, que ouve, mas não obedece, que chora no culto, mas permanece igual na vida. E essa fé silenciosamente vai corroendo o corpo de Cristo, porque ela se espalha, ela influencia, ela gera discípulos da forma, não da essência. O chamado de Cristo nunca foi por seguidores decorativos. Ele chamou para morrer, chamou para servir, chamou para carregar a cruz, até o fim. É por isso que discernir é tão necessário, não para acusar, mas para não ser arrastado. Que nossa oração hoje seja como a de Davi, não para proteger nossa reputação, mas para salvar nossa alma. Que Deus nos sonde, e se encontrar em nós qualquer caminho de aparência, que Ele nos quebre. Porque melhor é ser despido pela graça, do que aplaudido pelo engano. Há momentos em que o maior pecado não está em errar, mas em ver o erro e não se mover. O silêncio diante da falsidade, por mais piedoso que pareça, é cumplicidade disfarçada. Jesus nunca deixou a mentira passar despercebida. Ele não poupou os fariseus, nem amenizou o tom para agradar a plateias religiosas. Ele confrontou o orgulho com mansidão firme. Apontou o engano com a verdade viva. Paulo, que viveu entre gigantes e fraturas espirituais, também não hesitou. Ele repreendeu Pedro, não pelas ações públicas apenas, mas pela incoerência que contaminava a fé dos outros. Porque na igreja, o erro não morre sozinho. Ele se alastra no silêncio. Ele cresce na omissão. Ele se fortalece quando aqueles que sabem se calam. Spurgeon alertava com clareza: a tolerância com o pecado, sob a desculpa do amor cristão, é o mais cruel dos enganos. Muitos cristãos, por medo de perder amizades, cargos ou aprovação, preferem calar. Mas há um custo alto demais nesse silêncio. Porque quando o erro não é confrontado, ele se torna cultura. E quando a hipocrisia vira cultura, a verdade é retirada do altar. O amor corrige, o amor vê a alma, e não permite que ela morra aos poucos. Mas a omissão veste-se de respeito, enquanto assiste o espírito ser entristecido. Muitas igrejas crescem numericamente, mas apodrecem espiritualmente. Elas são cheias de movimento, mas vazias de vida, porque ninguém mais ousa confrontar. Ninguém mais se posiciona, ninguém mais chora diante do altar, pedindo discernimento para restaurar o que está torto. O desafio então é um só: ser luz no templo, não apenas na praça, não apenas no mundo lá fora, mas dentro, na comunhão, na liderança, no culto. A luz que não brilha entre os seus é luz apenas de aparência, é vela que se apaga diante da fumaça do medo. Deus nunca chamou o seu povo para a passividade. Chamou para a vigilância. Chamou para o zelo santo. Chamou para amar, a ponto de dizer a verdade mesmo quando ela incomoda. O silêncio dos bons não é neutralidade. É terreno fértil para que os lobos se vistam de pastores. É espaço para que a cruz seja transformada em símbolo, mas não em caminho. Que nossa fidelidade não seja só ao nome de Jesus, mas à essência dele. E a essência da cruz sempre confronta o pecado. Com graça, sim, mas com firmeza. E se a sua voz ainda treme, que ela trema, mas que não se cale.
O corpo fala quando a alma se cala. Há um cansaço que não vem do trabalho. Há um peso que não vem do pecado próprio, mas do ambiente onde a presença de Deus foi substituída por performance religiosa. Nem todo cansaço espiritual nasce do seu interior. Às vezes, ele é o reflexo da convivência contínua com falsidade disfarçada de fé. Quando você se cerca de quem finge acreditar, algo dentro de você começa a adoecer. Você ora, mas sente que há uma barreira. Você canta, mas o ambiente pesa. Você busca, mas o espaço parece mudo. É como respirar onde falta oxigênio. Você está vivo, mas se esgota rápido. Você insiste, mas volta sempre vazio. Charles Spurgeon compreendia essa tensão. Ele observava com olhos espirituais os efeitos sutis da hipocrisia não apenas no altar, mas na atmosfera da igreja. Porque onde há fingimento, há opressão. Onde há vaidade espiritual, o espírito se entristece, o corpo sente, a mente percebe. Mesmo que não haja escândalos, nem heresias abertas, o ambiente revela o que os olhos não captam. Tensão ao orar em grupo, frieza na adoração, palavras ditas com eloquência, mas sem unção. A alma, mesmo em silêncio, denuncia. Aqui, algo está desconectado. É como andar em solo consagrado, mas saber que há altares quebrados atrás das cortinas. A comunhão perde a doçura. O tempo de adoração se torna cansativo. A oração perde o sabor da esperança. E você começa a duvidar de si mesmo. Será que sou eu? Será que minha fé está fraca? Mas nem sempre é fraqueza. Às vezes, é discernimento. É o Espírito te alertando. É Deus dizendo, você está cercado por folhas, mas os frutos não vieram. O diagnóstico nem sempre é falta de fé. Às vezes, é excesso de convivência com falsidade espiritual. E isso pesa. Pesa no corpo, pesa na mente, pesa na alma. E quando o peso se instala, o primeiro passo não é acusar, é se recolher, se aquietar e perguntar em oração: Senhor, o que está me ferindo aqui? Porque Deus não te fez para se acostumar com a mentira. Ele te formou para habitar na verdade. E onde a verdade reina, o corpo repousa, a mente silencia e a alma canta, mesmo em silêncio. Jesus nunca perseguiu os pecadores. Ele acolheu o quebrado, tocou o leproso, sentou-se com o desprezado. Mas aos falsos justos, ele ergueu a voz, não por raiva, mas por zelo, porque o que destrói o corpo não é apenas o pecado declarado, é a mentira disfarçada de santidade. Talvez o maior inimigo da cruz não esteja do lado de fora. Talvez ele esteja ao seu lado. Talvez dentro de você. Mas há uma esperança. Porque a cruz não exige performance. Ela exige morte. Morte do eu, do orgulho, da vaidade que se esconde por trás da aparência. A verdadeira comunhão começa quando a máscara cai, quando os aplausos cessam, quando a alma, enfim, se desnuda diante de Deus, não como quem quer ser vista, mas como quem quer ser curada. Os últimos serão os primeiros, não os mais barulhentos, mas os mais quebrantados. E se hoje você ainda sente dor, ainda há vida. E se ainda há vida, há tempo. Tempo para rasgar as vestes da aparência. Tempo para deixar que a luz entre onde o engano se escondeu. Tempo para ser de verdade. Porque Deus não se impressiona com palco. Ele caminha no silêncio. E talvez seja ali que Ele esteja te esperando.